Essa é a Fiat Toro 2026. Ela mudou e tem um segredo que eu vou te contar sobre o destino dessa caminhonete aqui. Tem segredo por aí e eu vou te contar, mas você só vai descobrir se assistir esse vídeo aqui até o final. Fica aqui que você vai descobrir tudo sobre a Toro e principalmente o que vem por aí. Será que é novidade? Será que é coisa boa? Será que é coisa ruim? Vem comigo, você vai descobrir agora aqui no Auto Repórter. Bom, vamos falar primeiro sobre o visual dela. Ela que mudou a dianteira em alguns elementos. Principais elementos, a grade dianteira, que agora segue a nova tendência de design da Fiat, e os LEDs diurnos, que não são inteiriços mais, são quadradinhos, né? Uma tendência de design que a Fiat já mostra, por exemplo, lá na Europa com o Grande Panda. E essa tendência de design continua aqui no para-choques, principalmente com essa parte inferior da grade, chegando aqui até a lateral, simulando uma entrada de ar, né? Esse elemento mais quadradão está aqui na dianteira da Toro, que ainda conta com essa parte inferior em um tom prateado, que, modéstia à parte, eu gostei muito, contrastando com o preto fosco, também com o azul da carroceria. Mas ela mudou pouco na dianteira. Vamos ver na lateral como ficou? Bom, aqui na lateral nós não temos grandes mudanças. O que nós vemos aqui são as rodas, né, dessa versão Vulcano, nesse estilo com fundo mais escuro, né, diamantadas. Outro elemento que nós vemos aqui é justamente a motorização. TD 450, remetendo diretamente aos 45,8 kgfm de torque, e os cromados, né, presentes nas capas dos retrovisores, aqui nas pestanas dos vidros, maçanetas e barras de proteção na parte inferior. Tem um apoio para os pés aqui na parte inferior, um rack de teto e também o Santo Antônio com o nome Toro aqui na lateral. Realmente, por aqui não temos tantas mudanças, mas vamos para a traseira que eu vou te mostrar no que mais ela mudou. E chegando à traseira, a gente já consegue ver algumas diferenças muito sutis, como por exemplo, as lanternas ficaram um formato um pouquinho mais quadrado, elas que tinham um formato mais arredondado nessa parte inferior principalmente, são totalmente em LED, né? Realmente um formato que eu gostei, achei bem interessante, deixaram a Toro charmosa. E a outra diferença está nos para-choques. Essa linha aqui da parte central, né, quase da tampa de porta-malas, vem terminar justamente nesse vinco que conversam com aquelas falsas entradas de ar lá do para-choques dianteiro. Esse formato aqui ficou mais quadrado também, né? Você vê aqui ele realmente é um formato de octógono, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados e fica realmente um formato mais quadrado, conversando com o restante do desenho da Toro. O nome Toro está maior e apenas a versão Ranch aqui na parte traseira inferior. Para a gente falar também do para-choques, aqui ele está um pouquinho mais quadrado e a lona completa a traseira, mas ela não tem só isso não. Vamos conhecer o interior dela? Vem comigo, vamos para lá. Bom, aqui no interior da Toro Ranch, o que a gente nota logo de cara quando a gente entra? Volante em couro e muito bem acabado, né? Não tem detalhes cromados aqui, só black piano realmente aqui em volta do logo Fiat e dos comandos laterais e nessa parte inferior. Esse volante é muito legal, tem regulagem de altura, de profundidade, tem as borboletas aqui para passar as marchas. E uma coisa que eu gosto muito é esse pequeno detalhe aqui, olha, no painel. A gente está falando de um pequeno detalhe que dá um diferencial realmente aqui para o interior. Essa versão Range que é identificada aqui no painel traz esses diferenciais também nos bancos. Os bancos têm um tom marrom com a inscrição Range aqui no encosto de costas em baixo relevo.
algo muito legal. Outra coisa que me causou um pequeno estranhamento no interior é essa alavanca aqui do câmbio. Eu achei ela muito pequenininha e eu descobri que ela vem de modelo da Alfa Romeo, exatamente. É algo novo que eu confesso que me causou um estranhamento no começo. Ela é muito pequenininha, fininha, você espera em uma picape que tem essa pegada de querer ser bruta realmente, algo, né, que preencha mais a mão, lá ele, mas que ela passa um refinamento, um cuidado realmente, algo muito interessante. Outra coisa que eu gostei e muito aqui, freio de estacionamento eletrônico e modo auto hold, algo muito legal e que demonstra um certo refinamento, né, um certo cuidado mais com a Toro nessa fase de vida, afinal já são 9 anos de mercado aqui no Brasil. Quadro de instrumentos é aquele velho conhecido, não mudou nada, central multimídia na vertical, tem espelhamento para Android Auto, Apple CarPlay, tudo sem fio, carregador sem fio por aqui, né? Ela tem um acabamento legal e também vai muito bem no infotenimento. Na parte inferior do painel a gente vê os comandos de ar-condicionado de 2 zonas, né? Hoje esses comandos eles costumam ficar muito aqui na tela. Essa redundância é realmente muito legal. E nessa parte inferior, com teclas estilo piano aqui, a gente tem 4x4, o 4x4 reduzido, assistente de descida, controle de tração, o alerta do sistema de manutenção de faixa e também o silenciador, digamos assim, do barulho do sensor de estacionamento. Realmente muito legal o interior da Toro, esse cuidado que a Fiat sempre teve com o acabamento, continua por aqui. Só que a gente precisa falar de algumas outras coisas, por exemplo, espaço interno. E aí o bicho começa a pegar para o lado da Toro. Vamos lá para a traseira? Inclusive, lembra aquele segredinho que eu te prometi no começo do vídeo? É agora que a gente vai falar sobre ele. Bom, só que lembra que eu te prometi um segredo sobre a Toro no início desse vídeo? Pois é, esse segredo a Fiat não soube guardar muito bem não. Ou ela não quis guardar muito bem, porque ele foi revelado nessa etiqueta bem aqui, ó, que você está vendo agora. Essa etiqueta, ela simplesmente conta uma nova versão que vem por aí, que é justamente a Freedom 4x4 Diesel. Exatamente, e mais, a Fiat divulga até o peso dela. Ela vai ter 1.896 quilos, ela vai ser mais leve que essa aqui, que tem 1.945. Atualmente, em outubro de 2025, só estão no site da Fiat as versões Vulcano e Range, que é essa aqui que a gente está avaliando. Então, em breve, vem aí a Toro Freedom com esse conjunto 2.2 e câmbio automático de 9 marchas. Provavelmente uma opção mais interessante, né? Uma opção que deve vir mais barata e deixar a Toro ainda mais competitiva nesse segmento de picapes, e com esse motor 2.2 diesel que eu posso dizer que ela vai dar dor de cabeça para muita gente. Ou seja, o spoiler, o segredo que eu te garanti, eu te contei agora, mas agora a gente vai entrar aqui para falar justamente do espaço interno da Toro. Bom, porque, vamos lá, eu estou falando de uma picape que não oferece tanto espaço interno assim. Ah, Douglas, mas você está confortável aí? Tô. Se o condutor tiver a mesma altura que eu e dirigir com o banco na mesma posição que eu, aí eu vou ficar confortável. Eu tenho 5 dedos aqui dos meus joelhos até o banco dianteiro, a parte inferior das pernas um pouquinho mais de espaço, mas, meu amigo, uma pessoa de 1,80 m aqui já não vai ter a mesma folga que eu. E se o motorista também for mais alto, aí é que a coisa vai ficar feia por aqui, tá? Espaço interno tá longe de ser um dos pontos positivos da Toro. Na verdade, é um ponto negativo dela. A gente está falando dessa picape monobloco, picapes realmente não oferecem tanto espaço interno aqui. E uma coisa que a gente nota muito nas picapes é justamente a posição do encosto do banco traseiro. Ele é mais verticalizado. Isso te deixa menos confortável. Então, tem esse ponto aí a observar na Toro. No banco central, você ainda tem encosto de braço com porta-copos por aqui. Portanto, quem for nesse assento aqui
já vai ter as costas projetadas para frente. Eu tenho um túnel central que faz com que eu eleve as minhas pernas, né? Se eu não quiser disputar espaço com quem for aqui do lado, vou ter que usar o túnel central, ficar nessa posição mais desconfortável e veja, boa parte das minhas pernas está fora do banco. Além do mais, o assento ele já é mais curto aqui nessa região. Então, conforto em picape talvez não seja a melhor pedida não. O que a gente tem aqui realmente uma simplicidade, não tem nem difusor de ar traseiro. Eu tenho uma tomada USB tipo A e uma tomada USB tipo C, e nada mais. Bom, mas não tem muito mais o que falar aqui a respeito de espaço interno. A gente ainda tem 5 dedos aqui da minha cabeça até o teto. Eu tenho 1,73 m. Para pessoas mais altas, com certeza esse espaço vai ser menor. Mas, já que a gente está completando essa questão de espaço, vamos lá para trás falar a respeito da caçamba, que é algo muito importante numa picape, não é? Vamos lá. Bom, para a gente falar da caçamba, primeiro vamos a uma peculiaridade da Toro. A abertura dela não é naquele formato em que a tampa cai, não, ela é bipartida. Eu posso abri-la para as laterais, posso abrir só a esquerda ou então posso abrir as duas. E o que a gente tem aqui são 937 litros de capacidade ou então 1.010 quilos, ou seja, um pouquinho mais de 1 tonelada de capacidade de carga. Porta-malas inclusive aqui, porta-malas não, né? A caçamba inclusive aqui é iluminado, tem alguns ganchos aqui de fixação e também tem essa lona. Vamos lá. Para uma picape de proposta urbana, é mais do que suficiente, vai. Para a gente falar de motor, vamos lá. Tá aqui a principal novidade da Fiat Toro. Eu tô falando justamente desse bloco aqui, o motor 2.2 turbo diesel, são 200 cavalos e 45,8 kg de torque. Esse bloco aqui, ele estreou na Rampage, né? Ele já está na Rampage, já é dividido com a Titano também, e agora chegou a Toro. Ele é casado com uma transmissão automática de 9 velocidades. Essa transmissão é exatamente a mesma anterior, só que ela teve o diferencial alongado em 14%, que consequentemente alongaram as 9 marchas em 14% também. O desempenho, o resultado disso, vem comigo, vamos dar uma volta nela agora para você realmente entender o resultado desse motor 2.2. Olha, o desempenho desse motor é realmente muito bom. A gente está falando de um bloco 2.2, né? E ele melhorou muito em relação ao 2.0. São 30 cavalos a mais e o casamento dele com essa transmissão aqui de 9 velocidades é muito bom. A gente está falando agora de um carro que com quase 2.000 quilos faz de 0 a 100 abaixo dos 10 segundos. Para um carro desse peso e desse porte, o desempenho realmente é excelente, não tenho o que dizer. E essa transmissão aqui, ela sofreu uma pequena alteração. A Fiat alongou o diferencial em 14%, o que ocasiona justamente o alongamento de cada uma das marchas em 14%. A gente está falando de uma transmissão automática de 9 velocidades e ela acompanha muito bem o desempenho do motor. Você nota que a Toro ela tem fôlego desde as rotações mais baixas. Você não precisa toda hora estar pisando mais fundo para ter uma resposta efetiva. E uma coisa que é muito interessante aqui, a gente está falando de uma faixa de potência de picapes de segmento maior, né? Um segmento acima. A gente está falando de algo parecido com o Ranger, com o Amarok, com o Hilux, com o Triton. Então, numa picape menor e mais leve, isso aqui acaba sendo até uma vantagem, né? Ela oferece um desempenho muito bom realmente aqui para a Fiat Toro. E isso é sem dúvidas um pontaço. A melhora aqui realmente é muito significativa. Você tem um desempenho muito legal e até um ronco mais encorpado também. Você tem algo mais próximo das picapes grandes, né? Um carro de comportamento de carro de passeio. A gente está falando aqui de uma picape monobloco com suspensão multilink
tanto na dianteira quanto na traseira, ou seja, suspensão independente. E já partindo para falar de dirigibilidade, você tem na Toro um carro realmente de comportamento dinâmico, de carro de passeio mesmo. E isso a gente vê no dia a dia. Você tem, por exemplo, a necessidade de um diâmetro de giro menor, né? Você tem a necessidade de um espaço menor do que uma picape média para manobrar esse carro aqui. É como, sei lá, se você estivesse andando num Commander de caçamba. O comportamento dinâmico é realmente muito parecido, só que a suspensão dela é mais competente, é muito mais competente que o Commander, por exemplo. Eu gostei muito do comportamento dinâmico dela na cidade. E vamos lá, são diversos aqui os apetrechos eletrônicos que ajudam a Toro. Eu estou falando do sistema de manutenção de faixa, né, que dá aquela puxadinha no volante quando você está para invadir a faixa ao lado. Também a frenagem de emergência, que é algo muito presente aqui, que é aquela característica dos carros Fiat, né? Você está se aproximando de um carro da frente, ele realmente dá aquele alerta sonoro, e aqui no painel também para te avisar que você pode evitar uma colisão. Outras coisas que eu gosto muito aqui, sensor crepuscular, né, sensor de chuva, retrovisor eletrocrômico, tudo isso melhora a condução da Fiat Toro. Você tem sensor de estacionamento dianteiro, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré. A câmera de ré tem uma excelente qualidade, só tem aquela sensação de que você está mais perto do obstáculo. Isso é algo que eu inclusive até já fiz uma observação na Rampage, já que você não tem tanta visão assim por conta da caçamba, né? Você não consegue ver no retrovisor aqui quando a caçamba acaba, pelo menos você tem a câmera de ré que acaba compensando isso. Você tem uma direção elétrica muito bem calibrada, eu confesso que eu gosto muito da configuração dela. Então, a Toro é um carro muito gostoso para dirigir na cidade. Olha só, esse foi o sistema de alerta de frenagem aqui, dizendo que eu estava me aproximando do carro da frente. O trânsito deu uma parada aqui repentina, mas tudo certo. Então, a gente tem na Toro uma picape de comportamento urbano, mas com uma vocação interessante para o off-road. Só que isso eu vou dar um spoiler, já vai ficar para outro vídeo. Tá? Vai ter um vídeo aqui no canal em que a gente vai colocar a Toro no fora de estrada para mostrar como ela se comporta também. Partindo já para a questão de conforto, a gente está falando de uma picape muito confortável. A suspensão, que já ajuda no comportamento dinâmico, também ajuda nisso, né, na questão de conforto. Os bancos são bem confortáveis. Eles que nessa versão aqui recebem um tom marrom, são bonitos, são bem legais mesmo. E são elétricos aqui para o motorista. Passageiro já tem que regular ali na maçaneta, ali, né? Puxar a manivela para poder regular de forma manual, mas é algo muito confortável aqui na Toro. Isolamento acústico que deixa um pouquinho a desejar. Eu tô numa rodovia aqui, tô a 90 por hora, ouço um pouquinho do barulho de vento e principalmente o barulho do motor, né? Esse motor, ele é mais potente e um pouquinho mais ruidoso também. Isso eu comparo principalmente em relação à Toro 2.0. Eu tive a oportunidade de avaliar a antiga Toro 2.0 na versão Ultra e eu gostei muito desse carro, e esse aqui é ainda melhor, né? Você tem algumas melhorias, principalmente de desempenho. Falando de conforto ainda, você tem ar-condicionado de 2 zonas, que é muito legal. Só faltou uma saída ali para o banco traseiro. Foi uma observação que o Kill, o nosso filmmaker que está aqui do meu lado, ele fez, né? Eu realmente não tinha me tocado disso, mas faltou isso. Embora o ar-condicionado ele ainda seja muito bom, ele refrigera rápido a cabine, mantém rápido a temperatura aqui, e por ser de 2 zonas, então melhor ainda, né? Aqui na frente vai cada um na sua temperatura. Outra coisa que eu reparei ainda na questão de isolamento acústico, além do ruído do motor, você ouve muito o ruído dos pneus sendo transmitido aqui para dentro. Em algumas situações, você nota realmente esse ruído invadindo aqui a cabine. Barulho de vento, como eu estava falando, né? Que o isolamento acústico ele peca um pouquinho. Eu tô aqui andando a pouco menos de 90 por hora, tô a favor do vento e eu consigo ouvir, sim. Agora, contra o vento, a situação é de barulho maior ainda. Eu já testei isso, e o que eu posso te garantir é que faltou um pouquinho de capricho nessa questão de isolamento acústico. Vamos lá, né? A gente está falando de uma picape, um degrau intermediário aí entre uma estrada e uma Titano, por exemplo, né? Entre as compactas e as médias.
não dá para exigir todo esse refinamento. Se você quiser um refinamento maior, aí você vai ter que partir de repente para uma Rampage, que é uma picape que já custa bem mais do que a Toro, vai te oferecer isso, algumas outras coisas a mais que você vai poder ver na avaliação que tem aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Enfim, vai do bolso de cada um também. Bom, vamos falar de consumo. No nosso trecho aqui, que envolve sempre trecho rodoviário e também trecho urbano, a Toro está marcando 15 km por litro. É o mesmo percurso que a gente faz para todos os carros, num horário muito parecido, sempre em dia de semana, ou seja, as condições são as mesmas para todos os carros que a gente avalia nesse circuito aqui. Na cidade, ela estava fazendo mais ou menos 9,2 por litro, que não é ruim, principalmente para as condições de trânsito que eu pego. Para um carro pesado como a Toro, com um trânsito muito parado que eu pego, não é ruim. Mas basta pegar uma estradinha a mais aqui, você já vê que o comportamento dela muda em termos de consumo. E particularmente, ela ficou mais econômica. Você tem um motor de cilindrada maior, né, um 2.2, em relação ao 2.0, ela ficou mais econômica, até porque ela faz menos força para levar a caminhonete. E olha que a gente está falando de um carro que não é tão aerodinâmico assim, né? A gente está falando de um carro alto, a dianteira pega muita resistência do vento. É natural que você tenha um consumo maior, mas a Fiat Toro está sendo muito competente aqui no nosso circuito. E sem dúvidas mostra que esse motor 2.2 fez muito bem para ela, tanto em termos de desempenho quanto em termos de consumo. Minhas conclusões a respeito da Toro são: se você ainda está naquele degrau intermediário, está saindo de uma estrada, de uma Saveiro, mas não tem condição de chegar numa picape média e quer levar um carro a diesel para casa, a Toro é uma opção interessante. Nessa versão aqui, sai em torno de R$228 mil, isso no mês de outubro de 2025. Ela sai mais barato do que uma Ranger Black, que tem motor diesel, câmbio automático, mais tração 4x2. Essa aqui tem tração integral. Ela sai bem mais barato do que uma Ranger 4x4, que aí já vai para casa dos R$280 mil. Ela sai muito mais barato também do que uma Frontier Attack, que aí está na casa dos 277 mil. Ou seja, para você subir o degrau, você vai ter que investir cerca de 30% a mais. Só que a gente está falando 30% na casa dos 200 mil, ou seja, já vai aí para 60 mil de diferença. Que, aliás, é um preço de uma Rampage Laramie. O que acontece? Se você não precisa de um trabalho muito pesado, de um trecho 4x4 mais bruto e uma picape menos robusta do que uma sob chassi cumpre a tarefa, a Toro pode ser uma opção muito competente. Nessa faixa de preço, se você for produtor rural ou for aí comprar por venda direta, talvez a melhor alternativa seja uma Rampage Bighorn, né, que é realmente uma picape que tem um custo-benefício muito interessante. E a Toro ela ainda pode sair num preço mais em conta no CNPJ também, o que ainda pode tornar essa versão aqui, a Ranch, bem interessante em termos de custo-benefício. É uma opção muito competente. Você me pergunta: Douglas, você levaria uma para casa? Eu confesso que sim. Para rodar na cidade é um carro muito legal, ela vai bem na estrada, mas no off-road eu confesso que eu não vou te contar não, tá? Em breve tem vídeo aqui e você vai entender como é que ela se destaca no off-road, se ela vai bem, se ela vai mal. Mas o que eu posso te dizer é que ela une o melhor dos dois mundos. Ela consegue ir um pouquinho mais longe do que um carro normal e ela também vai muito bem na cidade. Então, se você está procurando uma opção assim, com certeza a Toro pode te atender. E por um custo bem mais baixo do que as picapes médias. Gostou de saber tudo isso sobre a Toro? Então já deixa um like aí, valoriza o nosso trabalho, assim mais pessoas como você também vão poder descobrir mais sobre a picape da Fiat. E se inscreve aqui no canal para você assistir vídeos como esse. Tem mais formatos aqui e você vai poder curtir o nosso conteúdo. Vou deixar 2 sugestões agora para que você continue aqui no Auto Repórter. Valeu, obrigado por ter chegado até aqui.